Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 25 coisas interessantes que você verá pela primeira vez. Você já ouviu falar nas Mojovision? São lentes de contato de realidade aumentada que possuem uma tela de micro LED de 70 mil pixels, do tamanho de um grão de areia. Essas lentes exibem tudo em realidade aumentada em tempo real e também ajudam a enxergar na escuridão. Este é Zeus, uma pequena coruja cujos olhos se parecem com um céu estrelado. É que ele sofreu um acidente em 2012, se chocou contra uma janela de uma casa na Califórnia e sofreu danos significativos nos globos oculares. Ele foi levado para o veterinário imediatamente, mas não havia mais nada a fazer. O interior de seus olhos se encheram de manchas brancas, que na verdade são coágulos sanguíneos devido ao golpe. Zeus vive hoje num abrigo na Califórnia. Esta arte se tornou muito popular nos últimos anos. É uma arte feita em algodão doce. Esses vídeos são de Miyake, e como você pode ver, ele é um expert neste tipo de trabalho. Assista um pouco de seus trabalhos. Você já viu como os leiloeiros de gado falam rápido? Na verdade, se falassem devagar tudo que falam, o leilão seria no mínimo maçante. Esse dom de falar tão rápido é resultado de anos e anos de locução nesse ramo. Parecem até rappers leiloeiros. Essas impressionantes ilusões realizadas em pinturas corporais são obras da artista alemã Gesine Maridel. Ela usa corpos de modelos como telas vivas. A ideia é que suas peças de arte respirem e tenham movimento. Sua técnica aproveita as formas naturais da anatomia humana, e é dessa forma que ela cria pinturas de animais e objetos. Este é Nikobo, um adorável robô de companhia. Uma de suas principais funções é soltar pum. Foi criado para alegrar a vida das pessoas que não têm animais de estimação reais. Foi desenvolvido pela empresa de tecnologia Panasonic, em colaboração com o laboratório Michioka da Universidade de Tecnologia de Toyohashi. Por enquanto, só está disponível no Japão e só foram fabricados 320 unidades. É descrito como um gato, embora pareça mais um Pokémon. Em 2018, uma filial do Domino's Pizza criou uma promoção que prometia 100 pizzas grátis por um ano para quem tatuasse seu logotipo no corpo. 2 dias depois de lançar a promoção, a empresa começou a receber fotografias de centenas de fãs da marca que enfrentaram o desafio. Por causa disso, tiveram que acrescentar algumas regras a mais. Além de aceitarem apenas os primeiros 350, especificaram o tamanho da tatuagem e as partes do corpo permitidas. Conheça agora a espátula rosada, uma ave aquática com uma coloração semelhante à dos flamingos. A razão para obter essa pigmentação é por causa de sua alimentação. Ele apresenta um bico achatado, no qual confere o seu nome curioso de espátula. Geralmente, mede entre 71 e 86 centímetros de comprimento, com uma envergadura de 120 a 130. Se alimenta em águas rasas e caminham bem devagar. Estes são os alinhamentos de menires de Kherless Khan, o monumento pré-histórico mais extenso do mundo. Ocupa 40 hectares de superfície e é possível vê-lo desde o espaço. Estes alinhamentos foram feitos em algum momento entre os anos 5000 e 3000 a.C. No entanto, ainda não se sabe por que foram colocados ali e nem quem os colocou. Assim, é como seria um Jason Statham se tivesse muito cabelo. Essas imagens criadas por um usuário da internet mostram como seriam se tivessem cabelos alguns artistas famosos que sempre vimos carecas, como The Rock, Bruce Willis ou inclusive Samuel L. Jackson.
Você já tinha visto um pinguim amarelo? É raríssimo. Tanto que este aqui foi o primeiro exemplar registrado dessa cor. Essas imagens foram tiradas pelo fotógrafo belga Yves Adams, nas ilhas da Geórgia, perto da Antártica, em fevereiro de 2021. Este curioso animal sofre de leucismo, uma anatomia genética que faz com que seu portador não produza melanina, e é por isso que sua plumagem não tem cor preta normal de sua espécie. Este é o grande templo branco da Tailândia. Sua cor representa a pureza. Seu nome é Wat Hong Kun. É um santuário budista e hinduísta. Foi projetado pelo artista Charlie Chai Kozippat e sua construção começou em 1997. A intenção era de transformar a área perto do templo num centro de aprendizagem e meditação, onde as pessoas pudessem se beneficiar dos ensinamentos budistas. Todas as obras serão concluídas apenas em 2070. Este é o misterioso megafone gigante do deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Os pesquisadores não descobriram muito sobre este objeto de aço de 2,40 metros de largura e um peso de aproximadamente 300 quilos. Mas, pela ferrugem que se acumulou por toda a estrutura, é possível dizer que ele foi colocado ali entre 1940 e 1950. Este é um grular, um híbrido entre um urso pardo e um urso polar. Este nasceu em cativeiro, mas, curiosamente, já foram registrados espécimes assim em ambientes selvagens. Eles apresentam características físicas de ambas as variedades. Como você pode ver, sua coloração é uma mistura entre o branco do urso polar e o café do urso pardo. O mais estranho dessa criatura nascer em ambiente selvagem nem é tanto pela diferença de habitat, já que vivem em regiões próximas, mas sim pela incompatibilidade de hábitos e temperamentos. Isso que você está vendo é a estrutura Richard, um peculiar acidente geológico no deserto do Saara, em Mauritânia. Só é possível vê-lo completamente do espaço, porque seu diâmetro é de quase 50 quilômetros. Foi descoberto por astronautas da NASA em 1965 e foi nomeado de O Olho de Saara. É usado como ponto de referência para missões espaciais. Bem, não está claro de como se originou esta formação, o que abre espaço para várias teorias malucas, como por exemplo, de que este lugar um dia foi Atlântida. Aqui podemos ver um grupo de pequenos pinguins invadindo um restaurante de sushi na Nova Zelândia. Estes animais entraram no local para fazer ninho, e as autoridades acreditam que eles só buscavam um ambiente seguro e aconchegante. Depois de devolvê-los ao mar, os pinguins voltaram para o restaurante algumas vezes, mas tiveram que fazer seu ninho em outro lugar. Este é Renat Gagzamov, um ex-campeão russo de boxe que agora se dedica totalmente em criar impressionantes bolos. Embora tenha se saído muito bem no esporte, Gagzamov descobriu que a confeitaria é sua grande paixão. Atualmente é considerado um dos melhores do mundo, e seus clientes geralmente são pessoas muito ricas e poderosas que encomendam bolos enormes e especiais. Este homem passou quase 5 dias sentado num vaso sanitário. Seu nome é Jimmy Deframe. Bom, ele estabeleceu um novo recorde em 2019. Foi um total de 116 horas sentado. Tinha um intervalo de 5 minutos por hora para poder dormir ou ir ao banheiro, mesmo porque o vaso que ele estava sentado, obviamente, não estava em funcionamento. Estas são as Pontes do Diabo. São várias estruturas antigas desse tipo que são encontradas em diferentes lugares do mundo. Ganharam este nome porque, ao longo do tempo, muitas lendas rondaram essas pontes sobre como elas foram construídas, já que apresentavam grandes obstáculos técnicos difíceis de superar. E é por isso que alguns relatos dizem que só puderam ser levantadas graças a pactos com o diabo. Sabia que a marca de salsicha Oscar Mayer cria sorvete aromatizado com sabor de cachorro-quente? Esta estranha ideia chegou ao mercado em 2019 e é uma espécie de sanduíche composto por 2 biscoitos recheados com creme de hot dog doce, pedaços de salsicha confeitada e sorvete picante de mostarda Dijon. Bom, acredite se quiser, muita gente adora esse sorvete.
Estes são os nudibranquios, uma ordem de moluscos sem concha. O nome científico significa brânquias nuas e às vezes são chamados de caracóis sem casco. Curiosamente, apesar de parecerem criaturinhas indefesas, possuem técnicas de sobrevivência muito efetivas. Eles conseguem se livrar muito bem dos predadores. Seus corpos, quando não são completamente tóxicos, liberam substâncias de defesa. Nativa do Vietnã, a perereca musgo, também chamada de rã musgo e sapo musgo do Vietnã, é mestre na camuflagem. Como seu nome indica, esse pequeno anfíbio se disfarça, se escondendo quase que totalmente em meio ao musgo que encobre as rochas. É uma estratégia e tanto que lhe permite se proteger dos predadores que vivem em seu hábitat natural. Este incrível fenômeno elétrico ocorreu no meio de uma tempestade emusiana. Como você pode ver, o fio de energia pegou fogo, provavelmente por algum curto-circuito, e criou um arco elétrico que, combinado com as chuvas, se espalhou pelos fios. Embora pareça um espetáculo saído de um filme do Harry Potter, isso pode ser muito perigoso para as pessoas que vivem por perto. Aqui é a Piscina do Diabo, considerado um dos lugares turísticos mais perigosos do mundo e uma das maiores atrações da África. Fica localizada entre Zâmbia e Zimbábue, no topo das Cataratas de Vitória. No topo mais alto, as pessoas podem mergulhar a 100 metros de altura. Este é o trabalho de um caçador de mel no Nepal, um dos empregos mais perigosos do mundo. Neste país, existe uma tribo que pratica a tradição de coletar mel de abelhas de uma forma bem inusitada. Os trabalhadores devem subir uma escada suspensa em direção às montanhas onde se encontram as colmeias. Eles balançam em direção a elas e colhem seu néctar. Tudo isso cercado por abelhas. Devido à sua complexidade e o desinteresse das novas gerações da tribo, é previsto que esta prática deixe de existir muito em breve. Você já tinha visto uma cachoeira invertida? É um fenômeno natural, e este aqui se encontra perto da cidade de Talca, na região montanhosa do Chile, especificamente no rio Maule. Parece desafiar as leis da gravidade, não? Devido às correntes de ar e água da cachoeira, ao invés de bater contra o rio, vai desaparecendo para cima, criando um espetáculo natural bem impressionante. Este é o MK3, o primeiro carro de corrida elétrico voador do mundo. Foi criado por Matt Pearson, na Austrália, e será controlado remotamente. Os planos é que no começo não seja tripulado por ninguém, e será utilizado apenas em testes de voos para analisar seu desempenho e segurança. É esperado que ele possa viajar 120 km por hora e competirá com outros carros da mesma categoria. Você sabia que os pássaros são excelentes dançarinos? Algumas aves possuem a incrível capacidade de acompanhar o ritmo de uma música, assim como os humanos, talvez até com mais estilo. Este comportamento é mais comum em variedades que podem imitar sons, como as cacatuas e os papagaios. No entanto, os cientistas ainda procuram entender por que algumas aves têm essa habilidade e outras não. Você sabia que o bocejo de um babuíno é um dos mais curiosos da natureza? Este gesto peculiar é usado por eles principalmente para fins de comunicação. Bem, como todo mundo sabe, esses animais possuem dentes enormes, o que transforma este gesto em algo realmente assustador. Esta é uma surpreendente máquina de reciclagem na Turquia. Ela oferece recompensas como comida para animais de rua. Trata-se do Smart Cycling Box, um dispositivo de reciclagem de garrafas plásticas, só que com um sistema muito particular. Cada vez que alguém deposita uma garrafa nesta máquina, o dispensador deixa cair um pouco de comida para cachorro numa tigela. Além do mais, qualquer pessoa que usar essa máquina pode deixar um pouco de água para os cães e gatos de rua. É uma grandiosa forma de ajudar o meio ambiente e os animais ao mesmo tempo.
Este é o templo mais caro do mundo. Trata-se do templo Padmanabhaswamy na Índia. Em seu interior, podemos encontrar misteriosos cofres secretos que contêm joias e pedras preciosas, somando um total de 18 milhões de dólares em tesouros. Aqui podemos encontrar figuras de ouro de até 5 metros de altura, coroas de diamante, coroas antigas, ouro, rubis e incontáveis moedas. Acredite ou não, as abelhas são capazes de cozinhar vespas para se defender. Quando esses insetos se sentem ameaçados por uma vespa, elas a cercam e começam a vibrar, elevando a temperatura em até 47 graus centígrados. O calor cozinha o convidado indesejado por completo. Muito assustador. Este é o doloroso ritual de inicialização da tribo Sateré-Maoé. Para mostrar sua coragem e tornar-se um homem, todos os integrantes desta tribo amazônica devem colocar uma espécie de luvas com centenas de formigas-bala, que é um dos insetos com a picada mais dolorosa do mundo. Dizem que durante os primeiros segundos, sentem as mãos quentes como se fossem cozinhar. Para completar satisfatoriamente o ritual, a pessoa não pode soltar uma única lágrima. Caso isso aconteça, deverá começar tudo de novo. Alguns precisam recomeçar mais de 20 vezes. Esta é a Torre Costa, o edifício de madeira mais alto do mundo. Esta estrutura de 18 andares tem cerca de 85 metros de altura e, apesar de não ser um dos arranha-céus mais altos do mundo, pelo menos é a estrutura mais alta feita com este material. Se encontra em Brumunddal, ao norte da Noruega. Em seu interior, podemos encontrar apartamentos, escritórios, restaurantes e até um hotel. Conheça agora o Tetragonula carbonaria, uma variedade de abelha que arma suas colmeias em forma de espiral. Esses animais são nativos da Austrália e são dos poucos que não têm ferrão, mas o que chama mais atenção dessas abelhas é a forma que armam seus favos de mel. As estruturas podem ter entre 10 e 20 camadas, formando uma espiral perfeita. Este é o aeroporto com a pista de aterrissagem mais curta do mundo. Seu nome é Juan Joy Hausking e está localizado numa ilha caribenha holandesa de Saba. Sua pista tem apenas 400 metros de comprimento. Portanto, aterrissar neste lugar é um grande desafio para os pilotos. Além do lugar estar cercado por falésias. Bem, os comandantes das aeronaves devem fazer um curso especial para adquirir permissão para pousar nesta perigosa pista. Você sabia que os gatos domésticos são considerados as espécies invasoras mais nocivas do mundo? Não dá nem para acreditar, não? Pois é, apesar de ser um animal de estimação muito fofo, este felino mata milhares de aves e mamíferos anualmente. Inclusive, foram classificados como a causa da extinção de 33 espécies diferentes de animais, incluindo aves e répteis. Este animal mata aproximadamente 3.000 aves por ano nos Estados Unidos, tornando-se uma das espécies mais violentas e perigosas que existem. Esta é uma vaquita, provavelmente o menor cetáceo do mundo. Esta espécie é originalmente do México, pode atingir 150 centímetros de comprimento e pesar apenas 50 quilos. Nas últimas décadas, sua população diminuiu tanto que agora se encontra em perigo de extinção. Até 2019, restavam apenas 10 ou 15 exemplares desta espécie. Hoje, encontrar este animal com vida é quase impossível. Esta é uma peculiar cerveja feita à base de leite. Seu nome é Bilk e foi projetado no Japão. Bem, para fabricá-la, o leite é aquecido com injeções de ar e é adicionado à levedura de cerveja. Logo em seguida, o leite começa a fermentar, tomando uma cor e um sabor semelhante ao da cerveja convencional, mas com um toque especial que a torna única. Você já provou? Se sim, comente aqui embaixo. Este é um estádio de futebol repleto de árvores. Esta obra artística foi feita na Austrália e leva o nome de Far Forest. Foi usado o estádio da cidade de Wörthersee pelo artista austríaco Klaus Lichtmann. Foram transportadas várias espécies de árvores para o lugar, onde mais tarde foram plantadas em uma ordem específica. O intuito foi de transmitir uma mensagem contra a destruição do ecossistema.
Alguma vez você já se perguntou como se formam os halos? É uma formação luminosa circular que são geradas em torno do Sol ou da Lua. Muitas vezes são representadas com as cores semelhantes às do arco-íris, mas com tons um pouco mais pálidos. Este fenômeno é produzido devido à união de pequenas partículas de gelo junto com a reflexão da luz que provém da Lua. É comumente visto em zonas mais frias, como Antártica, Alasca e Sibéria. Conheça agora o dragão barbudo, um dos répteis mais peculiares do mundo. Seu nome se deve à formação que possui suas escamas na parte inferior de sua mandíbula, que parece uma espécie de barba. Este animal é muito dócil e calmo, então não representa nenhum perigo para os seres humanos. Por isso se tornou um pet muito popular em diferentes partes do mundo. Tem origem das regiões desérticas da Austrália. Neste vídeo curioso, podemos ver alguns sapos pegando carona com uma cobra. É isso mesmo que você ouviu. A imagem foi flagrada pelo dono de uma fazenda. Ele explicou que estes sapos estavam de carona por conta de um alagamento na região causado pelo rompimento de uma barragem. A cobra em questão é uma piton de 2 metros, que só não devorou os sapos porque eles possuem uma toxina extremamente venenosa em sua pele. Este foi Tombilly, um curioso gato que ficou muito famoso em Istambul. Ele costumava caminhar pelas ruas da cidade e, diferente da maioria de seus parentes, Tombilly era bastante amigável com as pessoas. Costumava descansar tranquilamente em seu banco favorito enquanto assistia as pessoas passarem. Infelizmente, ele faleceu devido a uma doença. No entanto, quiseram fazer uma homenagem, já que se tornou um símbolo da cidade. Tombilly ganhou uma estátua de bronze, que foi instalada no lugar onde costumava passar seus dias. Este é Colt, um cachorro que protege a cabeça de sua dona com seu próprio corpo quando ela sofre um ataque. Sua ação é verdadeiramente heróica, pois as lesões que podem sofrer uma pessoa quando se debate podem ser severas e irreparáveis. Você sabia que existem crocodilos caimãs e lagartos totalmente brancos? Isso se deve à falta de melanina, uma condição conhecida como albinismo. Geralmente, eles não sobrevivem muito tempo, pois a coloração chamativa os tornam muito fáceis de serem avistados, tanto por suas presas quanto por seus predadores. Também podem desenvolver cegueira, e é por isso que normalmente são mantidos em cativeiro. Isso aumenta consideravelmente sua expectativa de vida. Você sabia que os flamingos bebês não são cor-de-rosa? Quando eclodem do ovo, sua plumagem é branca e à medida que crescem, começam a ganhar sua pigmentação característica através de sua dieta. Apesar disso, não deixam de ser muito fofos. Conheça agora Mad Kiddo, mais conhecido como Goku Flex. É um preparador físico e coaching motivacional que tem muito amor pelo cosplay. Como você pode imaginar, em seu canal do YouTube, ele presta muitas homenagens a Dragon Ball Z. Já participou de muitas convenções, sempre vestido com personagens da série. Além dos seus trajes, ele também se dedica a treinar os mesmos movimentos dos animes. Você sabia que o filme Interestelar é o filme que mais contribuiu para a comunidade científica? O modelo renderizado do buraco negro que vê no filme é a representação visual mais exata que temos dele até o momento. Foram escritos vários ensaios acadêmicos certificados com base nessas cenas. Isso foi alcançado graças ao mecanismo de renderização que foi desenvolvido para o filme com a ajuda de um cientista que escreveu o modelo matemático. O resultado são essas incríveis imagens. Bem, isso que você está vendo é a verdadeira forma de um buraco negro. Você sabia que existem abacates sem sementes? Ao abri-los, você só encontra a parte da carne. O mais incrível é que, na verdade, você nem precisa cortá-los, já que sua casca é bem fina e comestível. Foram criados para evitar a mão de abacate, que é uma ferida que ocorre quando uma pessoa tenta remover a semente da fruta com uma faca. Parece algo meio raro de acontecer, mas a verdade é que é muito comum e geralmente são graves. Inclusive, há vários casos de pessoas que perderam completamente o movimento das mãos.
Bruquicianana, conhecido como nano-camaleão, é a menor espécie de camaleão do mundo. Habita a ilha de Madagascar e, ao contrário dos outros camaleões, essa variedade não muda de cor e também não costuma viver em árvores, preferindo viver no solo. Estas são as raras nuvens lenticulares. É difícil de vê-las porque geralmente se formam em grandes altitudes em áreas montanhosas. Além do mais, são estacionárias, o que significa que dificilmente se movem de lugar. Para que ela se desenvolva, deve cumprir várias condições atmosféricas e ambientais. Quando o ar estável e úmido flui sobre uma montanha, uma série de ondas estacionárias podem se formar. Se a temperatura na crista da onda descer abaixo do ponto de orvalho, o vapor da água em suspensão se condensará, formando a nuvem. Este é o Sorophora ciliata, um mosquito gigante. Seu tamanho pode chegar a 9 milímetros. As fêmeas desta variedade são muito agressivas com os humanos, porque precisam do nosso sangue ou de outros mamíferos grandes para desenvolver seus ovos. Sua picada é muito dolorosa. Já os machos dessa espécie são completamente inofensivos e preferem se alimentar de flores. Esta é uma curiosa cama gamer. Tem todos os acessórios necessários para você não precisar parar de jogar nem por um segundo, a não ser para ir no banheiro. Tem um carrinho para comida, um suporte para celular, uma mesa escritório e vários outros aparatos. Foi inventado pela companhia japonesa Bauhuts, dedicada ao design e produção de artigos para jogadores de videogame. O preço deste modelo gira em torno de $1.200 estadunidenses. Claro que o valor não inclui o console ou computador. Isso que você está vendo é a maior fogueira do mundo. Alcançou 60,6 metros de comprimento. Foi feito na Austrália e levou 3 meses para ser levantado. Foram utilizados cerca de 100 toneladas de madeira. Foi acesa em 2019 durante uma celebração que representa o fim do inverno e o começo da primavera. Confira essas incríveis obras de arte com comida. São criações de um youtuber japonês que usa principalmente cortes de peixe cru para elaborar esses desenhos. No começo, ele recebeu muitas críticas por parte de pessoas que consideraram desperdício de comida. No entanto, isso não impediu dele ganhar muitos seguidores. Ele garante que come cada um de seus elaborados pratos imediatamente depois de tirar as fotos. Alguma vez você já se perguntou se é possível fazer um crossover de Grinch e o Professor Aloprado? Provavelmente não. Essa curiosa fotografia foi tirada em fevereiro de 2000, quando os atores Ed Murphy e Jim Carrey filmavam no mesmo estúdio. Isso que você está vendo foi o maior painel publicitário do mundo. Ocupou uma área de 5.265 metros quadrados, pesou 2 toneladas e cobriu 470 janelas de um famoso edifício localizado em Madrid, na Espanha. Seu tamanho era equivalente a 20 quadras de tênis extra grandes. A lona foi instalada pela empresa Ford em fevereiro de 2018 e foi mantida por um mês para anunciar seu modelo EcoSport, um veículo de alto desempenho. Os materiais utilizados foram doados após sua instalação, para que pudessem ser usados novamente. Este é um quagga, uma curiosa subespécie extinta de zebras. Sua pelagem das costas e da parte traseira tinha cor marrom avermelhada. Sua barriga e patas eram completamente brancas. Seu rosto, pescoço e crinas tinham o padrão listrado característico das zebras. Infelizmente, foi extinta devido à caça para consumo de sua carne. Foram milhares de abates nos meados do século XIX. No entanto, atualmente existe um projeto que busca reviver a espécie através de reprodução seletiva. Você já tinha visto a bandeira do Nepal? Ela é diferente de todas que você já viu. Na verdade, é a única bandeira nacional com formato não retangular. Seus peculiares triângulos representando o Himalaia têm dificultado muito a reprodução em massa, e é por isso que às vezes é colocada sobre um fundo branco. Isso que você está vendo são ametistas com uma curiosa forma de coração. Foram encontradas no Uruguai no final de 2020. Essas pedras são na realidade lava vulcânica formada há 140 milhões de anos atrás.
Estas são rochas de ágata musgosa, uma espécie de quartzo cristalino bastante chamativo devido à sua beleza. É amplamente utilizado em joias e é encontrado no mundo todo, mas os depósitos mais importantes estão no Brasil, Estados Unidos, Uruguai, Austrália, Índia e países da Europa Central. É chamada de musgosa devido à sua cor verde, resultado da composição de óxido de ferro e manganês. Conheça agora a víbora de focinho de Salazar, uma variedade venenosa muito chamativa. O mais curioso deste animal é que seu nome foi inspirado num personagem da saga Harry Potter, Salazar Sonserina, um dos fundadores da escola de magia e feitiçaria Hogwarts. Esta víbora foi descoberta na Índia em 2019. No entanto, seu habitat está ameaçado pela atividade humana. Conheça agora o açari de bico de marfim, um tucano com padrões diferentes e bem chamativos. É uma variedade que habita as selvas tropicais do Panamá, Colômbia e Equador. E como você pode ver, o mais atraente desta ave são os bicos e as cores vivas da parte frontal de seu corpo. Esses espécimes são encontrados em galhos de árvores ou troncos ocos, que é onde fazem seus ninhos. Se alimentam de frutos, insetos e pequenos vertebrados. Essa disciplina é conhecida como cartomágica. São representações visuais de habilidades com cartas de baralho. E é projetada para mostrar a destreza de um cartomágico. Eles costumam se apresentar em shows de mágica ou em vídeos no YouTube. Inclusive, alguns deles ensinam seus melhores truques. Não que seja algo fácil de aprender, pois os movimentos são extremamente rápidos e é necessário muita coordenação para que o truque dê certo. Aqui é possível ver como as competições de natação evoluíram. Do lado esquerdo, podemos ver uma competição de 1932 e o da direita uma de 2016. Como você pode ver, antigamente este esporte exigia muito menos do atleta. Isso não acontece só com a natação, mas também com muitos outros esportes. À medida que o tempo passa, as exigências vão ficando mais severas e os treinos mais puxados. Você já ouviu falar no gato pescador? É um gato selvagem capaz de caçar criaturas marinhas com muita rapidez. Mede 80 centímetros de comprimento e geralmente pesa aproximadamente 10 quilos, sendo bastante grande em relação a outros tipos de gato. Sua aparência é muito fofa, mas não se engane, pois ele é um especialista quando o assunto é caça. Ele salta na água com extrema rapidez para pegar suas presas. Se alimenta de 10 tipos diferentes de peixes e outros animais como sapos, caranguejos, roedores e pássaros. Habita no sul e sudeste da Ásia. Na União Soviética, o que eram consideradas músicas admissíveis eram controladas pelo Estado. Por causa da dificuldade de obter cópias de discos, começaram a gravar os sons em chapas de raio-x, obtidas extraoficialmente de hospitais. Esses discos inusitados se tornaram conhecidos informalmente como disco de ossos. Eles eram de baixa qualidade e se deterioravam rapidamente, mas eram baratos. Se um dia você encontrar um pendrive embutido numa parede, é possível que faça parte de uma rede mundial. É um conceito que teve início na cidade de Nova York em 2010 pelo artista alemão Aram Bartol. Ele instalou um dispositivo de armazenamento USB que se projetava de uma parede. A ideia começou a se espalhar e esses pendrives foram colocados em várias partes do mundo, atendendo pelo nome de USB Dead Drops. Basicamente, o público é convidado a deixar ou encontrar arquivos num Dead Drop, conectando seus laptops no pendrive colocado na parede para compartilhar arquivos e dados. Isso que você está vendo é um Oumuamua, um objeto estranho interestelar que entrou em nosso sistema solar. Bastante misteriosa, não?
Foi descoberta em outubro de 2017. Media 400 metros de comprimento e se movimentava rapidamente. Tinha um brilho que piscava de forma intermitente. Alguns especialistas acreditavam que poderia ser um cometa ou um asteroide. Já outros não descartaram a hipótese de um OVNI sondando a Terra. Os estudos sugerem que trata-se de um processo natural, desconhecido do espaço interestelar. Mas a grande verdade é que ninguém faz a mínima ideia do que seja o Oumuamua. Este é Alex, o primeiro pinguim mexicano. Nasceu no dia 2 de dezembro de 2020, num aquário de Bursa na cidade do México. Para conseguir isso, os encarregados do aquário colocaram várias pedrinhas para que os pais, Mar e Beto, pudessem realizar o típico ritual de acasalamento. Logo depois nasceu Alex, com 82 gramas e 12 centímetros de muita fofura. Este é Shoji Morimoto, um japonês que é contratado para não fazer nada. Não é uma piada. Morimoto estava farto de seus empregos anteriores, então escolheu não fazer nada. Seu negócio começou em 2018 e apesar do serviço oferecido é de não fazer absolutamente nada, ele tem uma clientela bem ampla. Os que contratam seus serviços pedem sua companhia ou para escutar seus problemas. Olha como esta enorme pedra dourada desafia a gravidade. Parece que está a ponto de cair a 1000 metros acima do nível do mar. Se encontra num templo localizado na Birmânia e, de acordo com a lenda, a rocha dourada pode desafiar a gravidade porque o que a segura é um fio invisível que foi colocado por um rei há muito tempo atrás. Esta é a Rota Pan-Americana, é a rodovia mais larga do mundo. Tem aproximadamente 48 mil quilômetros de extensão e atravessa a maioria dos países do continente americano. Essa rota é um megaprojeto que está em construção há quase um século. Atualmente está quase terminado. A estrada começa a partir do Alasca, nos Estados Unidos, e vai até o Chile, na América do Sul, atravessando vários países como México, Guatemala, El Salvador, Colômbia, Equador e Peru. Este aqui é Han, a menor cidade do mundo. Está localizada na Istria, na Croácia. Mede aproximadamente 100 metros de comprimento e pouco menos de 40 metros de largura, ou seja, tem um tamanho similar a um campo de futebol. Segundo o censo, tem apenas 30 habitantes e também é um dos lugares menos habitados do planeta. Este é Thor, a montanha com a maior queda vertical do mundo. E sim, seu nome é em homenagem ao conhecido deus nórdico. Está localizado na ilha de Baffin, no Canadá, e faz parte da Cordilheira do Ártico. A montanha não tem grandes altitudes, só tem aproximadamente 1.700 metros de altura. O que impressiona nela é sua queda, que alcança os 1.250 metros, sendo o maior do planeta. Apesar de ser um lugar muito isolado e perigoso, recebe muita visita de alpinistas aventureiros. Você sabia que a Colômbia é o país mais chuvoso do mundo? Este país latino-americano está localizado numa área de convergência intertropical, no qual gera colisão de grandes massas de ar quente e úmido, causando precipitações quase diárias em várias regiões. Estima-se que neste país chova ao menos 300 dias por ano, e em alguns lugares chove pelo menos 33 litros de água diariamente. Esta fruta é o rambutan e é considerada uma das mais saudáveis que existem. Vem da Indonésia e é rica em fibras, ferro, cobre, antioxidantes, reduzem o colesterol e tem propriedades anti-inflamatórias. Seu consumo pode prevenir inúmeras doenças. Seu nome significa peludo, devido à sua aparência peculiar de pequenos fios vermelhos. Você sabia que os tigres possuem olhos falsos atrás das orelhas? É um mecanismo interessante de defesa que eles possuem para afastar possíveis ameaças. São 2 pontos brancos atrás das orelhas que simulam ser 2 grandes olhos. Desta maneira, qualquer outro animal que se sentir observado por ele pensará 2 vezes antes de atacá-lo. Muito útil quando os tigres estão distraídos comendo ou bebendo água.
Você sabia que existem borboletas carnívoras? São chamadas de miletinais, uma subfamília que compõe apenas 1% desses insetos. A diferença das borboletas que geralmente conhecemos é que, ao invés de se alimentar de néctar, se alimentam de outros insetos. Isso inclui parasitas que se alimentam de outras espécies. Não se sabe exatamente quais são as causas e os efeitos dessa dieta nesses insetos. Você já notou que no filme Vida de Inseto, a formiga rainha sempre carrega um estranho mascote? É um pulgão, um inseto que se alimenta da seiva e das folhas. Eles as transformam numa substância doce e melada que as formigas adoram. Em troca, as formigas os protegem de outros animais. Acredite ou não, os discos rígidos do seu computador podem servir para dirigir carros elétricos. Muitas das partes dos nossos aparelhos eletrônicos estão compostos com neodímio, um elemento químico essencial para a tecnologia de hoje em dia. E extrair este material não é nada ecológico. Então, decidiram reciclar algumas partes de antigos discos rígidos desatualizados para operar motores de veículos elétricos. Essa ideia pode ajudar a obter neodímio sem danificar o meio ambiente. Este é o gato de Bornéu, o felino mais raro do mundo. É uma espécie de gato selvagem que por muito tempo não era avistado, tanto que os pesquisadores chegaram a acreditar que estavam extintos. Foram vistos apenas 7 espécimes no mundo, então é um animal extremamente desconhecido. Um adulto geralmente mede 1 metro de comprimento e pesa de 2 a 3 quilos. Possivelmente habitam selvas profundas da ilha de Bornéu. Esta estranha casa foi construída de uma forma tão curiosa que parece de mentira. Está localizada no meio do rio Drena, na Sérvia. O lugar ficou famoso depois que a National Geographic publicou uma foto dela. A estrutura foi construída há 50 anos atrás por jovens que buscavam um lugar para se divertir. Olha como é visto o voo de uma coruja através de milhares de bolhas. Este vídeo foi gravado por um grupo de pesquisadores de um colégio de veterinários em Londres e mostra a formação das ondas geradas pelas asas da coruja ao voar. Os cientistas queriam descobrir como esses animais conseguem se manter no ar mesmo sem mover suas asas, e descobriram que isso se deve a um vórtice de ar que produzem ao bater as asas, gerando um fenômeno chamado resistência induzida. É o mesmo que ocorre com os aviões. Esse fenômeno pode ser de grande utilidade para a engenharia aeronáutica no futuro. Um grupo de cientistas descobriu uma nova raça de tartaruga que tem o curioso aspecto de uma pedra. Essa estranha criatura se chama Chelus orinocensis. Habitam as bacias de Orinoco e Rio Negro e podem medir cerca de meio metro de comprimento. É comumente confundido com uma espécie semelhante nativo do rio Amazonas. Mas alguns pesquisadores usaram 75 amostras de DNA para provar que as duas espécies são geneticamente diferentes. Sua estranha aparência de pescoço achatado, cabeça triangular e um casco peculiar ajuda a se camuflar entre as pedras lamacentas de seu habitat. Você sabia que as hélices de um helicóptero podem produzir anéis de luz? Este fenômeno é conhecido como efeito Cup-Itchews e ocorre quando as hélices do helicóptero colidem com as partículas de areia espalhadas no ar, formando um círculo luminoso em cima deles. Isso que você está vendo é a extração de um parasita do corpo de uma vespa asiática. Este verme pode crescer muito, ao ponto de ficar maior que seu hospedeiro. Bem, este parasita pode infectar e se reproduzir dentro das colônias das vespas, depositando ovos no corpo de uma e infectando outras através do acasalamento. Eles podem inclusive se hospedar nos ovos das vespas. Este verme é tão destrutivo que pode inclusive alterar o comportamento de seus hospedeiros, os transformando numa espécie de zumbi.
Isso que você está vendo são as salinas de Comaragua, na Venezuela. Elas assumem essa bela cor rosa durante o pôr do sol. Cobre uma área de 20 km² e sua tonalidade se deve a uma substância chamada tanino, que provém de algumas árvores quando é misturada com essas águas. Esse tom rosado se intensifica quando a luz do sol projeta sobre eles. Neste lugar é comum a prática de esportes como windsurf, devido às suas águas rasas e ventos constantes. Este é o Lunar Roving Vehicle, o primeiro carro elétrico enviado para o espaço. Isso ocorreu em 1971, durante a missão Apollo 15. As partes do Roving viajou embalado e foi montado na Lua pelos astronautas. Seu design permite que ele se mova em condições de gravidade zero e suporte temperaturas de até menos 150 graus centígrados na superfície lunar. Além do mais, detém o recorde de maior velocidade atingida na superfície desse satélite, 18,02 km/h. Você sabia que o texugo e o coiote caçam em equipe? A colaboração entre animais de diferentes espécies é bastante comum, mas não entre predadores. No entanto, estes dois são uma exceção. Enquanto o coiote persegue as presas, o texugo pode ir atrás do que se escondem debaixo da terra, e assim ambos formam uma equipe implacável. Segundo os estudos, ambas as espécies são muito mais bem-sucedidas em suas caças quando estão juntas do que quando estão sozinhas. Você conhece o réptil que pode passar mais de 2.500 dias imóvel? Um estudo revelou que os proteus se movem no máximo 5 metros por ano. Inclusive, já foi registrado um deles que não fez nenhum movimento por 2.569 dias. Apesar de serem grandes caçadores, geralmente eles esperam que sua presa se aproxime para engolir inteiro e logo podem passar grandes períodos de até 10 anos sem voltar a comer. Além do mais, só se reproduzem depois de 12 anos, então quase não precisam se mover para nada. Este é o Rio Vermelho na Espanha. Sua cor se deve ao alto teor de ferro dissolvido a 100 mil quilômetros do rio. Suas águas são tão peculiares que vivem ali organismos que não existem em nenhum outro lugar do planeta. A NASA já fez alguns experimentos neste rio, devido à sua composição subterrânea ser muito semelhante ao encontrado no solo de Marte. Você sabia que os gases e as fezes dos pinguins podem deixá-lo seriamente alterado? Depois de várias pesquisas realizadas na Universidade de Copenhague, foi descoberto que as fezes dos pinguins reis da Antártida emitem uma grande quantidade de óxido nitroso, que podem causar efeitos anestésicos no ser humano. Este elemento é conhecido como gás hilariante e é usado há mais de 160 anos como sedativo durante processos clínicos. Conheça Kate Sullivan, a primeira mulher a realizar uma caminhada espacial e a primeira a chegar ao ponto mais profundo do oceano. Além do mais, até agora, é a única pessoa que fez ambas as coisas. A primeira sanha ela alcançou em 1984, com 33 anos de idade, durante uma missão da NASA. E em 2020, aos 68 anos, desceu pela Fossa das Marianas a uma profundidade de quase 11 quilômetros. Isso que você está vendo é o deserto de Lhotse, um dos lugares mais quentes do mundo. Em 2005, registrou temperaturas de até 70 graus centígrados. Se encontra no Irã e seu nome significa deserto do vazio. As condições extremas fizeram que este lugar se tornasse inóspito para comunidades humanas. No entanto, foi descoberto que lá habitam insetos, répteis e até raposas do deserto. Embora seja difícil de acreditar, também existem fontes de água. Você sabia que o tubarão da Groenlândia é o vertebrado mais longevo do mundo? Embora essa espécie geralmente viva cerca de 270 anos, há um registro de um exemplar que atingiu 512 anos de idade. Acredita-se que sua extraordinária expectativa de vida se deve ao fato dele passar a maior parte do tempo em profundidades de 2.000 metros, onde a temperatura está em torno de 0 graus. E certamente seu metabolismo desacelera pelo frio extremo. Inclusive é sabido que exemplares dessa espécie atingem a idade adulta aos 150 anos. E
E ainda falando de tubarões, você sabia que o tubarão-lixa é considerado o mais preguiçoso do mundo? Encontrado na maior parte do tempo no leito marinho, mantendo-se completamente imóvel por longos períodos de tempo. Isso não é algo muito comum entre os tubarões, mas o segredo dessa espécie está na sua extraordinária capacidade de poupar energia. Não precisa nadar para respirar, como muitos de seus parentes. Então ele pode descansar sem colocar sua vida em risco. Ele também não precisa comer demais. Se alimenta sugando os crustáceos que passam perto deles. Essa interessante paisagem se encontra no Peru. Trata-se de Moray, um sítio arqueológico localizado a mais de 3.500 metros acima do nível do mar. Pesquisadores acreditam que foi usado pelo Império Inca para fazer pesquisas agrícolas. Essa ideia se deve à disposição de seus anéis, nos quais sobrepõem um terraço sobre o outro. Com esse design peculiar, são gerados até 20 tipos de microclimas distribuídos entre todos os seus níveis. Estes são as Pampas Negras da reserva de Paiúna, em Mendoza, Argentina. A estranha cor preta deste deserto se deve às atividades de seus mais de 800 cones vulcânicos. Trata-se de uma lava muito fragmentada, que se tornou neste impressionante banco de areia escura. E como você pode ver, a paisagem faz um lindo contraste com as gramas amarelas em volta. Os pica-paus podem perfurar troncos com grande força até 20 vezes por segundo sem danificar seu cérebro. Um grupo de cientistas descobriu que essa ave possui uma estrutura adaptada para absorver impacto. Seu crânio, língua, músculos e ossos têm uma composição e densidade diferente de outras espécies. Também perceberam que esta ave possui um líquido dentro de seu crânio, e isso impede o movimento brusco de seu cérebro. Além do mais, sua língua possui um osso embutido que ajuda a proteger seus olhos. Isso que você vê é um mini tsunami. Aconteceu no Parque Aquático Yolong-Chujun, na China. Esse tipo de parque é muito comum nesse país, onde competem para ver qual deles consegue produzir as maiores ondas. Nessa ocasião específica, a máquina de produzir ondas estava mal calibrada, gerando este pequeno tsunami e assustando alguns banhistas. Você sabia que existe campeonato mundial de arremesso de celular? O objetivo é lançar um celular o mais longe possível, usando apenas sua própria força. Foi jogado pela primeira vez em 2000, na Finlândia. Desde então, ganhou tanta popularidade que eventos como esse começaram a acontecer em todo o mundo. Os cães também podem ter vitiligo e costuma afetar principalmente nas áreas da boca e nariz. Mas, tranquilo, isso não põe em risco a saúde do cão. Continuam fofos e adoráveis como sempre. Este é o menor carro já fabricado. É um Peugeot P50, um microcarro produzido entre 1962 e 1965. Não possui marcha ré, portanto, a única maneira do carro andar para trás é sendo arrastado por uma alça que ele possui na traseira. Apesar do seu pequeno tamanho, foi aprovado para circulação pública. Originalmente, o preço dele seria mais ou menos uns $260, mas como em princípio apenas 50 desses carros foram produzidos, então ele atingiu preços que beirava a $190 mil. Hoje em dia, você pode encomendá-lo online a um preço de $10 mil. São vendidos cerca de 15 peças por ano. Este homem detém o recorde de mais Big Macs comidos por uma pessoa no menor tempo possível. Seu nome é Joey Chestnut e ele comeu 32 Big Macs em apenas 38 minutos e 15 segundos. Um total de 6,8 quilos de hambúrguer. Nossa! Ele já era famoso por essas façanhas gastronômicas e também obtém o título de maior comedor de cachorro-quente. Esta é a maior abóbora já colhida, pesando 1.190,49 quilos. Foi cultivada pelo belga Matthias Willemins em 2016. O título de maior de todas tende a mudar de mãos com frequência, mas, por enquanto, Matthias continua invicto.
Este homem é um modelo de mão. Seu nome é Ray Matmore. Como sua cor de pele é ambígua, com um pouco de Photoshop, ele pode mudar o tom para quase qualquer cor de pele. Além disso, suas mãos são do tamanho perfeito para segurar smartphones. Ray faz questão de cuidar bem das mãos, massageia e as hidrata mais de 30 vezes por dia, vai à manicure 2 vezes por semana e aplica esmalte diariamente nas unhas. Você já ouviu falar dessa carreira? Você sabia que Atividade Paranormal foi o filme mais lucrativo da história? Com um orçamento de apenas $15 mil, arrecadou quase 12 mil vezes mais, cerca de 193 milhões de dólares. Parte do sucesso se deve ao fato de que no começo muitas pessoas acreditaram que as cenas eram verdadeiras, que tratava de gravações reais de um casal que vivenciou seriamente a trama do filme. Você sabia que os caracóis têm mais de 25 mil dentes? Pois não. Possivelmente você nunca teria imaginado, mas os caracóis têm um órgão que é muito parecido com dentes humanos e desempenha a mesma função, mastigar os alimentos antes de engolir. É chamado de rádula. Dependendo da espécie de caracol, pode ter 25 mil agrupados por fileiras. Conheça a aterrorizante vespa esmeralda. É um dos predadores mais horripilantes que existe. Embora tenha 1/4 do tamanho e peso de uma barata, é capaz de injetar-lhe um veneno na hemolinfa, algo parecido com o sangue do inseto que causa paralisia. A barata permanece numa espécie de estado vegetativo, andando devagar e sem controle do próprio corpo. A vespa leva a barata ao seu ninho para botar um ovo dentro dela. De dentro do ovo sai uma larva, que para se desenvolver se alimenta dos órgãos internos da barata. Que nojo. Você sabia que na Ásia não é comum o uso de desodorantes? Isso porque grande parte da sua população não precisa deles. Na realidade, o nosso suor não tem odor, mas quando combinado com as bactérias da nossa pele, gera uma série de substâncias voláteis e mal cheirosas. Grande parte da população asiática produz muito pouco dessas substâncias. É por isso que seu suor não cheira mal, ou cheira bem menos. Ocorre que também na Ásia, em geral, o suor é um símbolo de esforço e para eles não é motivo de esconder. Observe este pequeno esquilo. Você não deve machucá-lo, especialmente se você estiver na Alemanha. As multas são altíssimas para quem maltrata ou perturba esses animaizinhos, além de correr um grande risco de ir para a cadeia, a menos, claro, que você prove que o prejudicou acidentalmente. Nesse caso, pagaria apenas uma multa de até $60 mil. A lei também protege outras espécies, como vespas. Se houver um ninho deles na sua casa, você deve chamar as autoridades e não removê-los por conta própria. Caso contrário, receberá uma multa semelhante ao anterior. Outro animal protegido é o coelho de estimação. Você não pode esquecer de alimentá-lo nem por um dia. Caso contrário, deve ser punido com uma multa e o confisco do animal. Este é o besouro rinoceronte. Ele pode levantar 850 vezes seu próprio peso. É o animal mais forte do planeta em relação ao seu peso. Para que você possa ter uma ideia, é como se um humano médio pudesse levantar um caminhão de carga sem fazer o mínimo de esforço. Este besouro tem 1 ou mais chifres na cabeça, que são mais desenvolvidos nos machos, para usá-los em suas lutas para conseguir uma companheira. Você sabia que em Singapura é ilegal importar ou vender goma de mascar? As autoridades obrigam os turistas a declarar a quantidade de goma que carregam e podem confiscá-las se forem consideradas excessivas. A proibição de sua importação está em vigor desde 1992 e é devido ao comportamento de vândalos que grudavam chicletes em portas e paredes, o que prejudica o funcionamento dos trens do metrô e elevadores. No entanto, desde 2004, há uma exceção para as pastilhas dentais terapêuticas e de nicotina, que podem ser compradas de um médico ou farmacêutico registrado. Você já ouviu falar do Splash? O peixinho dourado mais longevo do mundo? Viveu 43 anos. Seus donos disseram que não fizeram nada de especial para prolongar sua vida. Eles apenas mantiveram seu tanque limpo e de vez em quando colocava para tomar sol. Na verdade, existe outro exemplar desta mesma espécie que, segundo seus donos, viveu até 45 anos.
Em Júpiter, é extremamente comum ocorrer um eclipse solar total. É porque este planeta tem 79 luas que orbitam no mesmo plano que o Sol. A NASA conseguiu capturar em imagens a sombra de suas muitas luas. Um círculo quase perfeito nesse gigantesco planeta. Jakarta Diecast modificou este Hot Rod da Hot Wheels para se tornar um veículo do universo Mad Max. Praticamente destruiu o brinquedo e remontou. Acrescentou suspensão, pneus novos, demora muito para se arrumar, agradeça por não ter vivido em 1800. Essas eram todas as camadas que as mulheres usavam debaixo do vestido. Se um dia você quiser impressionar alguém numa festa, ofereça um shot medusa. Você só precisa de creme de cacau, creme irlandês e algumas gotas de grenadine. Agora você sabe por que eles chamam de medusa. Conheça agora os efemerópteros. Seus estágios iniciais podem durar anos. São chamados de ninfas aquáticas. Depois passam por uma fase exclusiva desses insetos, que não dura mais de 24 horas. E é um período em que eles se tornam terrestres e capazes de voar. Finalmente, em sua fase adulta, eles são chamados de imagos. E nesta fase da vida, eles morrem com muita facilidade. Geralmente, tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal